O sertão é feito de homens endurecidos pelo sol, pela poeira e pela terra seca. Cada um deles carrega sua história, sua marca, suas lendas. E entre esses heróis de pele curtida, um nome se destaca: Lampião, o rei do cangaço. Sua fama era cheia de mistérios que andavam pelo Nordeste, espalhando temor e respeito como o vento quente da Caatinga. Mas Lampião também trazia consigo histórias de convivências forçadas, intensas, entre ele e os sertanejos. Até hoje se ouve histórias feitas de coragem, traição e morte, como a história de um homem chamado Jovino. Era 20 de março de 1931. O sol ainda tímido começava a se desenhar no céu, um tom laranja suave, quando Jovino, um sertanejo simples da fazenda Tingui, se preparava para mais um dia de lida. Foi então que avistou uma nuvem de poeira se aproximando, junto com o tropear de cavalos. A atenção rapidamente o invadiu. Era Lampião, acompanhado de 30 cabras, armados até os dentes, com o suor e a poeira da longa caminhada colados na pele. O bando amarraram os cavalos no chiqueiro de bodes e vinha a pé avançando em sua direção. Lampião o cumprimentou. Bom dia! Bom dia! Respondeu Jovino com a voz trêmula, mas tentando esconder o medo visível. Com o olhar frio do chefe dos cangaceiros, Lampião disse: Sabe com quem tu tá falando, caba? Jovino respirou fundo com o coração acelerado. Sei sim, senhor. O senhor é o capitão Lampião, não é mesmo? Lampião e seu bando estavam exaustos e o chefe não perdeu tempo. Viemos de longe e estamos tudinho cansados. O que tu tem para nós comer aí? E vou avisando, não sou polícia, eu pago o que eu como. Dizer não estava fora de questão. Tremendo, Jovino respondeu: Pois então, se achegue, capitão. Sente-se na sombra de um buzeiro, porque não cabe todo mundo dentro da casa, né? Eu vou matar um bode e mandar cozinhar com macaxeira. Se assente aí, meu chefe. Lampião se acomodou sob a sombra de um pé de umbu e o bando se espalhou pelas poucas árvores que a fazendinha oferecia, à espera de um banquete simples, mas honesto. Dona Filomena, esposa de Jovino, correu para a cozinha e seus filhos, José Amâncio e Margarida, assistiam escondidos, cheios de curiosidade e medo. Logo o cheiro da carne de bode cozida e depois frita na banha de porco tomou conta do ar, atiçando ainda mais a fome dos cangaceiros. Os homens comeram até se fartarem e quando estavam prontos para partir, Lampião fez algo inesperado. Tirou um maço de dinheiro do bornal, separou 50 mil réis e entregou a Jovino, garantindo mais 5 mil réis para cada um dos filhos do sertanejo. Obrigado, amigo Jovino. De hoje em diante ninguém mexe com tu e nem com tua família. Se algum soldado passar por aqui, diga que eu passei, mas tem mais ou menos um mês, entendeu? E com essas palavras o bando de Lampião seguiu viagem. O que parecia ser um gesto de generosidade, no entanto, estava apenas abrindo o caminho para uma tragédia. Vai vendo. Poucas horas depois, uma outra nuvem de poeira levantou-se no horizonte. Eram 15 soldados da Força Volante Baiana, liderados pelo Tenente Santinho, o pior tenente de todo o Nordeste. Olhos ávidos por vingança,
Eles esperavam encontrar informações do rei do cangaço. Os cangaceiros passaram por aqui? Pra onde foi Lampião mesmo, hein, cabra? Diga logo! Dessa vez, Jovino, movido talvez pelo medo, ou talvez pela esperança de se safar da polícia, revelou tudo. Em vez de falar o que Lampião disse, que eles passaram há mais de um mês, Jovino disse a verdade. Disse por onde o bando havia seguido e até se ofereceu para guiar a volante. O homem parece que não conhecia Lampião ou enlouqueceu de vez. Mas a traição não passou despercebida. Embora a volante não tenha encontrado Lampião, a notícia da delação logo chegou aos ouvidos do rei do cangaço. E um recado frio foi enviado para Jovino. Avisa esse safado que o dia que eu pôr o olho nele, manda a arma dele pro inferno. Ao saber da ameaça, Jovino não teve escolha senão fugir, com o terror nos calcanhares até Sergipe. Meses se passaram e o medo foi ficando escondido nas dobras do tempo. Jovino pensou que a poeira da traição havia baixado. No entanto, no sertão o tempo é traiçoeiro e um erro cometido nunca é esquecido. Por volta do fim de 1932, Jovino, acreditando estar seguro, voltou à Bahia para visitar a família e buscar mantimentos. Mas mal havia tocado sua terra natal e logo caiu nas mãos dos cangaceiros de Lampião. Amarrado, foi levado diretamente até o próprio rei do cangaço, o homem que um dia lhe oferecera proteção. Com a voz fria, Lampião não escondeu o seu desprezo. Se prepare para morrer, caba safado! Jovino implorou por clemência, mas Lampião era implacável. Deu-lhe uma pá e ordenou que ele cavasse a própria cova, enquanto os cangaceiros ao redor riam. E também assando um carneiro no espeto, como se estivessem numa celebração macabra. O cheiro de carne assada misturava-se ao terror que pairava sobre a cova. Quando a cova ficou pronta, Lampião se aproximou e, com o paradelo em mãos, disse: Eu pensei que tu seria um coiteiro, tu ia ter de tudo, conforto para tu e seus filhos, e aumentar o gado, os bodes, mas não, se bangueou por lado dos macacos, que come sem pagar e ainda bate no sertanejo. Tu não presta, tu é da mesma laia dos macacos, seu miserável. Morra, cão, vá pros infernos. Não me mate não, capitão, eu tenho filho para criar. Nunca mais eu faço isso, não me mate não, homem. E houve um silêncio macabro e 3 tiros certeiros no meio da cara do traidor. Jovino caiu por terra e Jovino deu os últimos suspiros entre a poeira e o silêncio mortal do sertão. Com a calma de quem já viu a morte de perto muitas vezes, Lampião ordenou que enterrasse o corpo e em seguida urinou na cova recém-fechada. Pegou um pedaço de carne assada e comeu, indiferente. Então, quase como um aviso ao sertão, murmurou: Façam a cruz e escreva: Morri porque delatei Lampião para a polícia. Vê se? E que isso sirva de lição. Traidor aqui paga com a vida. Assim terminou a história de Jovino, um homem como tantos outros que viveu o medo e a brutalidade de um tempo,
onde a lei era imposta pela bala e pela palavra de Lampião. No sertão, traição era um caminho sem volta, mas Jovino não prestou atenção nessa frase. E o preço a se pagar, na maioria das vezes, se pagava com a própria vida. Se você gostou da história, deixe o seu like, clique na próxima história na sua telinha. Grande abraço, por quê? Porque eu fui!